Glória a Deus. Abram comigo, 2 Coríntios 11, de 7 a 15. O tema dessa palavra é: o diabo mora nos detalhes. Cometi eu, porventura, algum pecado, pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados? Visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus, despojei outras igrejas recebendo salário para vos poder servir. Estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. E em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. A verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada esta glória nas regiões da Acaia. Por que razão? É porque não vos amo? Deus o sabe. Mas o que faço e farei é para cortar ocasião àqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Pai, no nome de Jesus, eu peço a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, eu peço a Tua graça sobre as nossas vidas, Senhor. Eu peço que o Senhor abra nossas mentes, nosso entendimento, para compreender e entender a Tua palavra, Senhor. Deus, eu te peço que o Senhor nos dirija em todas as coisas. Eu entrego essa palavra nas Tuas mãos. Eu peço que o Senhor ministre no meu coração e através de mim no coração de cada irmão que está aqui, Senhor. O que nós queremos é andar nos Teus caminhos, fazer a Tua vontade, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Só quero fazer uma observação, que muitos falam assim: o apóstolo Paulo não recebia salário de igreja, ele fazia tenda. Ele fazia tenda, trabalhou por conta própria fazendo tenda, mas também recebeu o salário da igreja, que está falando, né? Que ele foi sustentado por outra igreja para estar ali em Corinto. Mas é só uma observação. O que eu quero falar com vocês é sobre que já naquela época havia distorções, né? Já naquela época, Paulo enfrentava distorções no Evangelho. Já lá no comecinho, já existia gente pregando coisa errada. Lá no comecinho, já tinha gente confrontando o apóstolo Paulo, confrontando e distorcendo o que ele falava, pregando outras coisas. Então, tudo que nós vemos hoje, tudo que nós enxergamos hoje, e muitas vezes a gente acha que é por causa da internet, que é muita gente, né, falando, pregando, existiu a vida inteira, né? Tudo que nós enfrentamos hoje de situações, distorções, e o apóstolo Paulo aqui, ele fala que esses que havia no meio da igreja, ministros de Satanás. Olha só o peso que ele coloca, né? Ministros, porque ele fala que o próprio Satanás se veste de anjo de luz para enganar os escolhidos, e ele fala assim, e esses são ministros dele, né? Pessoas influenciadas pelo diabo, pregando dentro da igreja. Por que isto? Porque, queridos, prestem atenção, o diabo ele trabalha muito mais com uma pequena distorção da verdade do que pregando a mentira. Se aparecer, por exemplo, uma igreja satanista aqui em Brodowski, lá uma estátua de um chifrudo lá, vermelho, você vai. Você não vai passar nem na frente, né? Você vai amarrar
expulsar, não quer saber, e pelo amor de Deus. Mas, de repente, aparece uma igreja interessante, aparece um não sei o que interessante, ou na própria internet, a gente dá ouvido. E muitas vezes a gente começa a acompanhar e começa a ouvir. E isso é o que o diabo mais faz. Ele distorce a verdade. O trabalho do diabo é muito mais dentro da igreja do que fora dela. O diabo ele age muito mais dentro da igreja do que fora dela, criando distorções da verdade, criando situações dentro da própria igreja. Então nós temos que entender que nós temos que conhecer a Bíblia. E tudo que for ensinado ou pregado, nós temos que conferir na Bíblia. E repete comigo, o texto fora do contexto é um pretexto. O que significa isso? Que aquilo ali tem que ser uma verdade naquele texto, mas não pode contrariar o contexto de toda a Bíblia. Amém? Não pode contrariar. Então nós temos que ler, nós temos que entender, nós temos que compreender, porque todo o trabalho do diabo, ele é distorcer um pouquinho a verdade. Né? Se você... O caminho é reto aqui, mas se você fizer assim aqui, uma distorção de 5 milímetros, lá na frente vai dar uma distorção de 5 quilômetros. Uma pequena distorção hoje se torna uma grande distorção amanhã. E é isso que o diabo faz. Por exemplo, São Francisco de Assis foi um movimento muito correto. São Francisco de Assis foi um homem que era filho de um fidalgo, e ele ficou com nojo daquilo que eles faziam, porque ou a pessoa era muito pobre naquela época, ou era muito rica. Não existia classe média, não existia... Ou a pessoa era os vassalos, muito pobres, e ele fazia parte da classe rica, né, eles comiam, e aí quando comia, enchia muito o bucho, eles iam lá vomitar para comer mais, enquanto os pobres passavam fome. E ele, indignado com isso, ele arranca as roupas e vai para o campo, e começa a servir a Deus de uma maneira simples, e cria um movimento simples, que muitos jovens começaram a segui-lo, e foi um movimento simples. Mas depois da morte dele, eles pegam este movimento e muda tudo, e exagera no movimento. Aí veio o quê? O voto de pobreza, voto de miséria. E aquilo que era um movimento de jovens, um movimento de pessoas sinceras que queriam servir no campo, servir a Deus com simplicidade, virou o quê? Voto de pobreza. E aí um monte de gente fazendo voto de pobreza. E eu não deixo os irmãos que vêm conversar comigo nem assinar aquela atestado de pobreza, vai estar amarrado em nome de Jesus. Ah, pastor, para me casar de graça eu tenho que atestar, eu tenho que fazer atestado de pobreza. Eu falei, não, faz uma vaquinha e paga teu casamento, mas você não vai assinar atestado de pobreza, não. Ainda mais fazer voto de pobreza, né? Aí vem um outro movimento evangélico falando de prosperidade. E prosperidade é bíblico, amém? Quem quer ser abençoado? Quem quer prosperar? Olha o conselho que Deus dá para Josué. Josué, medita nesse livro de dia e de noite e tem cuidado em fazer tudo quanto nele está escrito. Se você fizer isso, você vai prosperar e vai ser bem-sucedido. Conselho de Deus. Só que aí o que o diabo faz? Ele exagera o negócio. Quem está me entendendo? A prosperidade, a bênção é bíblica. Só que aí o que o diabo faz? O diabo não vai contra o movimento de prosperidade. Ele exagera. Aí já tem pastor falando, pregando, que tem que morar em mansão, andar com Ferrari, e aí começa a comprar, como chama? Sapato de não sei quantos mil, e não sei o quê, e anel de ouro. Por quê? Porque o que o diabo quer é desmoralizar uma visão, distorcer uma visão. Você está me entendendo? Então, o diabo trabalha mais num pequeno detalhe do que em confrontar a verdade. E aí aquele movimento, e eu li um livro do antropólogo, Julian Speer, e ele fala, ele não é crente, ele é de esquerda, e ele fez um texto, ele fez uma pesquisa sobre os crentes,
E ele falou: os crentes são prósperos e abençoados. Por quê? Porque a gente crê na palavra. Eles falaram, são pessoas empreendedoras, porque eles ouvem a palavra, geram fé e vão em frente, igual o Rubão já ministrou a palavra aqui. Vai surgir muitos empresários aqui, amém? Mas aí o que o diabo faz? O diabo não vai contra isso. O diabo, ele distorce. E aí a gente começa a ver aqueles escândalos, a gente começa a ver pastor com mansão, pastor com carrão não sei das quantas. E por quê? Há uma distorção. E aí o que acontece? Muitos crentes escandalizados, ou desvia, ou fecha o coração, e não prospera, e não é abençoado. O movimento pentecostal foi uma coisa. Hoje tem 1 bilhão de pentecostal no mundo. Foi algo tremendo. É do Espírito, batismo com o Espírito Santo, cura, libertação. Quantos aqui são batizados do Espírito Santo? Quantos já receberam uma cura? Dão glória a Deus. Quantos já receberam uma palavra profética? Então, é bíblico, e o movimento pentecostal, os dons, é de Deus. Levantou a igreja. É poder, é autoridade, é igreja rompendo, mandando missionários para as nações, expulsando demônios, e gente sendo curada, sendo liberta para o mundo inteiro. O que o diabo faz? Coloca um monte de gente doida, fazendo doidice em igrejas. E aí, agora com a internet, então, você olha e fala, meu Deus do céu, o que é isso? E aí tem uns trem doido. Tem umas coisas doidas, tem uns negócios que você fala, o que o diabo fez? Ele conseguiu, de alguma maneira, fazer com que as pessoas que não conhecem a Deus, até os crentes, muitas vezes, se escandalizar e falar, eu não quero isso. Quando a pessoa fala, eu não quero isso, ela acaba rejeitando até o mover do Espírito na vida dela. Por quê? Porque o diabo, em vez de ir contra, ele exagera o negócio. Ele bota uns trens exagerados, umas coisas exageradas, uns negócios meio doidos, e insufla, é o que o apóstolo Paulo está falando aqui, de ministros de Satanás vestidos de anjos de luz, pessoas influenciadas, não estou falando que são pessoas endemoniadas, satanistas, nada disso, são pessoas muitas vezes inflamadas pelo diabo, orientadas pelo diabo, fazendo doidice, fazendo coisa doida, para escandalizar e deixar o povo escandalizado e não buscar Deus. Então você entende que a estratégia do diabo sempre é distorcer a verdade do que confrontar a verdade. É distorcer as coisas, é criar situações. E aí, queridos, isso é na nossa vida também. E nós temos o quê? Que ter sabedoria. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Olha para o teu irmão e diga para ele, você precisa conhecer a palavra de Deus. Tudo que você ouvir, confronte na palavra. Seja mesmo eu pregando, o pastor falou, vai lá e confere na palavra. Leia a palavra, pesquisa na palavra, amém? Hoje com o Google fica fácil. Onde está esse versículo? O que é isso? Vai e pesquisa. Mas nós temos que ter o quê? Fé e boa consciência, porque quem não tem boa consciência naufraga na fé, está na palavra. E o diabo, ele distorce as coisas. Então, a nossa vida também, o que o diabo faz é distorcer as coisas, e distorcer a verdade, criar uma verdade paralela na sua vida. E se você não buscar Deus, Jesus falou assim, errais em não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Duas coisas que te guardam do diabo te enganar, vida de oração e leitura da palavra. Porque a vida de oração e a leitura da palavra faz você ter uma mente clara, entender as coisas e não se deixar levar pelas narrativas e pelas as coisas que o diabo vai criando, porque ele cria pequenas mentiras dentro da verdade. Quer ver uma coisa interessante? Não estou falando de política, não tem nada a ver com política, isso que eu vou falar agora, hein? Eu quero falar sobre a narrativa. O que é uma narrativa? Por exemplo, na época da campanha, o Bolsonaro ficou conhecido como um genocida. Aí, ele é um genocida.
E aí a Rede Globo e a mídia começou, ele é genocida, ele mata, ele faz arminha. Ele deu umas brechas também, né? Falou demais. Mas, se você analisar, a pandemia é mundial. Foi, né? Graças a Deus. Foi mundial. O mundo inteiro. Morreu muito mais gente fora do Brasil do que dentro do Brasil. E não dependia dele, não dependia da situação dele. E eu acompanho e leio tudo, sempre acompanhei li tudo. Ele não fez nada para promover morte, ele só era muito impulsivo e falava coisas que muitas vezes não devia falar. Mas ele não fez nada para matar ninguém. Mas grudaram nele a narrativa de que ele era um genocida. E a maior parte das pessoas, elas não analisam, elas não leem, elas não pesquisam, e elas acreditam no que se fala. E muita gente acreditou na narrativa de que ele é um genocida. Aí eles soltam um cara que foi condenado em primeira, segunda e terceira instância. Eles soltam um cara que foi condenado por corrupção comprovada e dinheiro devolvido. Porque, assim, quando devolve, ninguém devolve dinheiro para fazer graça, né? Concorda comigo? Foi devolvido, se não me engano, 8 bilhões na Lava Jato. Sabe o que é isso, 8 bilhões? Isso é um tiquinho do que foi roubado. Então, foi uma coisa comprovada, o cara estava preso, comprovado, dinheiro foi devolvido, empresários confessaram, eu roubei, eu corrompi, confessaram com a boca. Aqui de Ribeirão Preto, o ex-prefeito de Ribeirão Preto confessou, eu corrompi, eu roubei. E dinheiro foi devolvido. Se a pessoa fala, eu roubei, mas não devolveu o dinheiro, você vai falar assim, não é? Cadê o dinheiro? Mas quem devolve dinheiro para fazer graça? 8 bilhões? Quem devolve para fazer graça? Ninguém devolve. Mas, olha, eu quero que vocês sintam o poder da narrativa. Eles soltam um descondenado, condenado em primeira, segunda e terceira instância, e dizem assim, o amor vai voltar. O amor voltou. É o amor. E aí eles colocam um monte de artista cantando, amor, o amor vai voltar. Quanta gente não acreditou nesse amor? Quanta gente não acredita? Gente, é só pesquisar e analisar como que umas pessoas que roubaram, foram condenadas, foram presas, confessaram, agora é amor. Vocês estão entendendo que o diabo, ele faz isto, e ele muda a narrativa das coisas. E, querido, preste atenção, se você não for uma pessoa que busca Deus, você entra na narrativa do diabo. A Globo, há anos atrás, fez uma novela, A Cor do Pecado. E aí, a hora que aparecia a música da Cor do Pecado, aparecia um monte de jovens bonitos, bronzeados na praia. Qual a mensagem, a narrativa que o diabo criou na mente das pessoas e principalmente dos jovens? O pecado é a praia, pessoas bronzeadas, maravilhoso. Quanta gente não começou a imaginar que o pecado é Copacabana, é praia. Vocês entendem? E aí distorce a coisa. E a pessoa começa a acreditar que aquilo ali é legal. E nós sabemos, queridos, que o pecado é igual cocaína, droga. A hora que a pessoa faz, traz prazer, qualquer pecado. Até falar mal dos outros é gostoso. Traz um prazer momentâneo e depois vem a ressaca, o rebote, vem as consequências, tudo que planta colhe, né? E aí a pessoa vai se ferrar inteirinha. Mas ele criou uma narrativa, e eu te pergunto, que narrativa que o diabo tenta jogar na sua vida?
Tem gente que fala assim, pastor, eu tenho direito a ser feliz. Eu quero ser feliz. Mas que felicidade é essa, que muitas vezes é destruir a vida dos outros? Eu ouço muito isso. Eu quero ser feliz, eu tenho direito a ser feliz. É uma felicidade que o diabo colocou na cabeça da pessoa que não existe. Não existe essa felicidade. Você tem que ser feliz. E a pessoa, então, vai em busca de uma felicidade que ela caçou não sei na onde aí, e depois vai se estrupiar inteirinha. Há muitos anos atrás, né, teve um filme, A Lagoa Azul. Eram dois jovens, adolescentes bonitos, num paraíso, lagoa, paraíso, aqueles dois jovens, parecia Adão e Eva. Aí ela fica grávida, ele faz o parto dela. Quanto jovem, ai que lindo! Eu quero uma lagoa azul também. Aí cata o rapaz, que não tem emprego, fuma um baseado e vai fazer lagoa azul com ele. Ué. Aí a lagoa azul dela é um tanque cheio de roupa para lavar para os outros, para sustentar o filho que botou no mundo. Quanta mulher, a única água que ela viu mais perto foi o tanque de roupa que ela teve que lavar para fora, ou Rio Pardo. Quando ela vai para o Rio Pardo, ela vai pescar. Agora, o duro a Lagoa Azul, lavando roupa para sustentar 3, 4 filhos das lagoas dela. Você está entendendo, queridos, que tolo é quem cai nas narrativas do diabo. Fala para o irmão, você tem que ser esperto. Você tem que ser, sabe? O diabo cria narrativas. O diabo cria. Nós vivemos num mundo onde o diabo ele trabalha nos pequenos detalhes. Ele cria ilusão. Uma vez eu ouvi, logo que eu me converti, a irmã Antonieta pregou uma palavra que eu nunca mais esqueci, não lembro da palavra, mas lembro dela falando que o diabo criava miragens no deserto. O cara, quando está no deserto, e a gente muitas vezes está no deserto, aqui deserto espiritual, deserto emocional, o cara, quando está no deserto, você vai querer ver miragem, ele vê fonte de água, ele vê piscina, aí pula na piscina é areia, né? Vê aquela mesa de banquete, sai correndo lá e começa a comer areia, né? Achando que é bolo, né? Porque ele vê miragem. E o diabo também cria miragens. E a pessoa começa a enxergar o que não existe, ele começa a ver o que não existe, começa a sentir o que não existe, cria ilusões, cria narrativas, como a narrativa do amor. E as pessoas começam o quê? Isso, queridos. E a gente muitas vezes fica expulsando o diabo da macumba. E nosso problema não é a macumba, nem é as coisas. O problema muitas vezes é as coisas que o diabo age dentro da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Amém? A Bíblia fala que, em Efésios 6, dos dardos inflamados do diabo. Então, o diabo, ele não pode tocar na sua vida. Repete comigo, quem é de Deus, o diabo não toca. O diabo, Satanás, fica como um leão, rugindo ao derredor. Amém? Buscando te tragar. O que é isso? Ao seu redor habitam os anjos do Senhor. Os anjos do Senhor acampam ao redor daquele que o teme. Então, Satanás fica ao seu derredor, rugindo. Ele joga dardo. Se você desviar e perder a proteção dos anjos, aí ele entra. Ele entra para te dominar, ele entra para te possuir, ele entra para te coisar. Mas, como ele não consegue tocar na sua vida, ele joga um dardo. O maior campo de batalha que você enfrenta é a sua mente. O diabo cria coisas na sua mente que não existem. Por que, pastor, que o senhor sabe disso? Porque eu tenho uma mente, o diabo também cria na minha. E muitas vezes eu tenho que orar para Deus me dar clareza de mente, orar para Deus tirar um sentimento que dominou a minha cabeça, porque entra na cabeça e desce para o coração.
Então, o dardo inflamado do diabo, muitas vezes uma pessoa chega para você e fala algo, aquilo inflama teu coração. O diabo joga um pensamento, aquilo lá começa a cozinhar a tua cabeça. O diabo joga um negócio e aquilo ali começa a trabalhar na sua mente, vai trabalhando na sua mente. E a pessoa, então, ela começa a pensar, daí a pouco ela está enxergando daquele jeito. O pastor Palarone falou para mim, contando para mim, pastor lá de Santos, que na igreja dele, ele dava o salário dos pastores e tinha uma gratificação. Se cumprisse lá uns objetivos, tinha uma gratificação. Aí, um mês não cumpriram os objetivos, ele falou, não vou pagar a gratificação. Não vou pagar. Mais um pastor chegou para ele e falou, pastor, pelo amor de Deus, eu pago a faculdade da minha filha com essa gratificação. Se o senhor não me der a gratificação, eu não vou poder pagar a faculdade da minha filha. O que ele faz? Fica com dó e faz um cheque e dá para o pastor. Aquele pastor, ele vai no segundo da igreja e fala assim para o segundo da igreja, que era o braço direito do pastor, ó, seu bobão, eu recebi. E faz a cabeça do segundo da igreja. Aí, esses dois pastores, porque o segundo da igreja que era responsável pelas finanças da igreja, esses dois pastores começam a roubar a igreja. Porque ele conseguiu entrar na mente do pastor, do outro, e aqueles dois pastores começaram a roubar a igreja. E quase destruíram a igreja. Aí você fala, nossa, pastor, agora eu te pergunto, quantas pessoas já cruzou o teu caminho te dando ideia errada? Quantas pessoas cruzou o seu caminho te dando conselho errado? Quantas pessoas cruzou o seu caminho falando algo para inflamar o seu coração contra alguém? Quantas pessoas o diabo usou para trabalhar na sua mente? Você parou para pensar nisso? Que o diabo faz isso constantemente com você e faz comigo também? Que constantemente o diabo trabalha jogando pensamentos, jogando, distorcendo. E a gente muitas vezes acha que ele vai aparecer para nós um dia, que o diabo vai resistir, ele vai aparecer um diabão, com chifrão, com rabão, e aí nós vamos... Não, queridos, o diabo mora nos detalhes. Fala para o teu irmão, o diabo mora nos detalhes. Tem gente, presta atenção, tem gente que vai deixando se inflamar, presta atenção no que eu vou dizer agora, que é importante. O crente, ele vai deixando se inflamar, ele vai deixando o diabo inflamar o coração dele, inflamar a mente dele, vai inflamando. Ele para de orar, ele para de ouvir o Espírito Santo, ele para de buscar Deus, ele vem na igreja, muitas vezes fica aquele rubão no celular, ou fica voando, mas ele para de buscar Deus, ele para de ler a Bíblia, ele para de orar. O diabo vai trabalhando na mente dele, vai trabalhando no coração dele. E aí, queridos, a pessoa para de orar, para de buscar Deus, e presta atenção no que acontece. O diabo, a pessoa sem autoridade, sem unção, a pessoa ela vai extinguindo o espírito. A Bíblia fala, não, enchei-vos o espírito. Você tem que estar cheio do Espírito Santo. A pessoa vai ficando fraquinha do Espírito Santo. A pessoa vai ficando fraquinha na fé, fraquinha na unção. O diabo começa a colocar pedras no caminho dela. E tudo na vida dela começa a ficar difícil. Tudo que ela vai fazer complica. Tudo que ela vai fazer dificulta. Tudo que ela vai fazer, ela tropeça em alguma coisa errada. Veja bem, uma coisa errada, outra coisa errada na tua vida, normal, na minha também, normal. Agora, se tudo começa a encrencar, tudo começa a ficar difícil, fica esperto.
tem coisa errada nessa história. Se tudo dificulta, se tudo é difícil, se tudo começa a ficar difícil para fazer, não dá certo, o diabo está colocando pedra. E no Salmo 91 fala que aos teus anjos dará ordem que vá na tua frente, amém? Então, quando você ora, você busca Deus, você está ungido, você está buscando o Senhor, você está clamando a Deus, você está profetizando, você está cheio do Espírito Santo, os anjos estão na tua volta, o diabo vai tentando botar pedra, mas o Senhor coloca os anjos na tua frente, limpando o teu caminho e tirando as pedras, amém? Uma pessoa, quando está debaixo de unção, debaixo de poder, debaixo de autoridade, ela vai correr, ela vai caminhar, e os anjos vão na frente limpando o caminho, tirando, amém? Mas se a gente vai enfraquecendo, mesmo sendo crente, a gente vai enfraquecendo, vai extinguindo o espírito, não busca Deus, e vai ficando carnal, e com o pensamento inflamado, os anjos vão se afastando, e o diabo vai colocando pedra, você vai tropeçando, a vida fica difícil, e tudo fica complicado. Quem está me entendendo? Por isso, queridos, nós temos que estar continuamente buscando a Deus, buscando ao Senhor, clamando a Deus, orando, amém? E vigiando. Quando Jesus fala para vigiar, é porque o diabo ataca a sua mente, ataca o seu coração, coloca situações, coloca pessoas para distorcer. Não é tudo que você ouve que você tem que acatar, você tem que prestar atenção, vai orar. Não é tudo que te fala que você tem que orar, tem que prestar atenção, vai ler a Bíblia, orar, procurar conselho com quem sabe dar, amém? Para que a tua vida caminhe e flua, amém? Abra comigo agora, Joel 1, de 1 a 5. Eu quero falar, antes de falar de Joel, que a Bíblia fala em Efésios 6, 11, de ciladas. Ciladas. Qual foi a cilada que Deus preparou? Que misericórdia, está amarrado em nome de Jesus, não é disso que Deus preparou, não, né? Volta a fita aí. Que o diabo preparou para Davi. A cilada que o diabo preparou para Davi não foi o adultério. O adultério foi consequência. A cilada que o diabo preparou para Davi foi quando os guerreiros dele falaram: você não precisa ir para a luta, fique em casa. Olha o conselho, não precisa ir, fique em casa, você já está mais velho, fique em casa. Aí a Bíblia fala que ele acordou à tarde. Repete comigo, cabeça vazia, oficina do diabo. Acordou à tarde, não tinha o que fazer, começou a coçar, encostou no muro, e tinha 15 mulheres. E o coitado do Urias tinha um só. 15, irmãos. Nem sei se é 15, né? Estou jogando o número aqui, mas tinha de 15 para cima. E ele caiu. Mas na onde está a cilada? No conselho de amigos. Fica em casa. Para que você vai para a guerra? O conselho que os amigos deram para Roboão, Davi, Salomão, sabedoria tremenda. Roboão assume. Eu vou ouvir os jovens. Os velhos estão ultrapassados. Em vez de ouvir os velhos que tinham experiência, foi ouvir os amigos. Se ferrou. Então, cuidado, que o diabo arma cilada. Conselho daquela vizinha, aquele colega de trabalho, conselho daqui. Presta atenção. Olha com cara de profeta agora e fala. Presta atenção em quem está te aconselhando, hein? Fala para o irmão que está ao teu lado aí. Presta atenção. Quem você está ouvindo. Presta atenção quem está te aconselhando.
Joel de 1 a 5, fala assim, ó, presta atenção. O profeta fala assim, ó, o que eu vou falar aconteceu com seus avós, com seus bisavós, com seus pais, com você, conta para os seus filhos contar para os seus netos. O que ele está querendo dizer? O que eu vou falar acontece sempre. Aí ele fala dos gafanhotos. Por que ele fala dos gafanhotos? Por que o diabo ele é comparado a uma praga de gafanhotos? Porque se o diabo fosse comparado com um elefante, com um rinoceronte, um tiro de fuzil mata. O diabo não é um leão, não é um rinoceronte, não é um elefante, não é um dragão. O diabo é um monte de indefesos. Perdi a palavra do bicho. Gafanhoto. É a idade. Por quê? Porque você mata um, tem 100, você mata 100, tem 1000. O diabo, ele vai te pegando nos detalhes. O diabo vai te pegando nas coisinhas pequenas. O diabo vai entrando em coisas pequenas. Amém? Ele entra em coisinhas pequenas. E a hora que você vê, pegou no todo. Aí ele fala assim, ó, joga aí. Ele fala de 4 tipos de gafanhoto, ou 4 fases do gafanhoto. Tanto faz. Ele fala assim, olha, o que não... Joga aí, gente. Não, volta tudo aí. Do 2. Aí. Ouvi isso, vós, anciões, escutai todos os moradores da terra. Porventura, isso aconteceu nos vossos dias, ou dias dos vossos pais, o 3. Fazeis sobre isso uma narração. Quer dizer, conta isso aos vossos filhos, e vossos filhos, os seus filhos, aos filhos desses, as outras gerações. 4. O que ficou da largata, o gafanhoto o comeu, e o que ficou do gafanhoto... Ixi, não, pega outra tradução aí, que agora botou um monte de coisa aqui, ó. Põe outra tradução aí. O que ficou do cortador, pega outra tradução aí, que isso daí não vai dar para explicar. Aí eu teria que fazer uma exegese do texto, hein? O que ficou da largata comeu... Não, meu irmão, troca essa tradução aí, meu. Eu vou ler na minha aqui. Está falando dos tipos de gafanhoto, aí não vai dar certo. Cadê meu Joel, gente? Joel, ô Joel. Joel. Quando a gente quer achar, não acha, né? Achou. O que o gafanhoto cortador deixou, comeu o gafanhoto migrador. A primeira ação de gafanhoto, o primeiro tipo de gafanhoto, eu acho que são fases diferentes do mesmo gafanhoto. A primeira ação é, repete, cortador. Aqui estão as estratégias do diabo. A primeira, eu gosto muito desse texto porque ele é muito claro. A primeira coisa que o diabo faz é cortar relacionamento. A primeira coisa que o diabo faz é cortar relacionamento. O primeiro relacionamento que ele corta é entre você e Deus. Quando você para de orar, para de buscar Deus, você deixa de ouvir instrução do Espírito Santo. Quando você deixa de ouvir instrução do Espírito Santo, acabou. Estratégia de guerra. Quando começa uma guerra, a primeira coisa a ser bombardeada são os canais de comunicação, as torres de comunicação, as torres de satélite, de internet, para cortar a comunicação do inimigo, do comando para os soldados. A primeira coisa que o diabo faz é cortar o seu relacionamento com Deus para você não ouvir o Espírito Santo. Depois ele começa a cortar relacionamentos com pessoas. Casal, presta atenção, a primeira coisa que o diabo faz é cortar o seu relacionamento conjugal, conversa, diálogo, conversar. Quando um casal para de conversar, está com um pé na separação. Conversa. Nem só para brigar, briga um pouquinho, não tem importância.
É melhor discutir a relação do que não discutir coisa nenhuma. Porque quando não discute nada, esfriou, né? Depois ele corta a relação tua com os seus líderes espirituais, com quem pode te ajudar espiritualmente. Aí ele começa o quê? Colocar situações para você não falar com quem pode te ajudar. Você está entendendo? Que ele vai colocar situações, você vai começar a ver defeito no seu pastor. Eu não tenho, mas os outros têm. Começa a colocar defeito nos pastores. Você sabe aquele negócio da narrativa? Você começa a ver tudo distorcido. Então, você começa a ver defeito nos pastores, ver defeito nos líderes, ver defeito, e você se afasta. Ele conseguiu cortar seu relacionamento com Deus e seu relacionamento com quem poderia orar por você. Então, a primeira coisa que o diabo faz é cortar. A primeira coisa que ele faz é cortar. Quando ele começa a cortar relacionamento, ele está preparando a pessoa para dar o bote. Segundo ação maligna, segundo o trabalho do diabo, segundo gafanhoto, migrador. O migrador é que migra. Ele vai de um lado para o outro. O migrador, ele leva a pessoa, encosta, por exemplo, o rapaz aqui é um jovem, né? O que o diabo vai fazer? Vamos pegar só esse exemplo, mas está amarrado em nome de Jesus. Ele corta o relacionamento dele com Deus, corta o relacionamento com os irmãos. Aí ele migra uma pessoa para encostar nele. Cara bacana, amigo, ajuda. Mas junto com a bacanice, com a ajuda, vem uns papos diferentes, uns conselhos. Cara, larga a mão, você é jovem. Entendeu? Migrou. O diabo conseguiu encostar nele. Pais, cuidado com quem faz amizade com seus filhos. Cuidado aonde seus filhos frequentam. Eu não sei, eu levo meu filho na igreja. Sei por quê. Mas a semana inteira ficou lá na casa da tia. E a tia não é porque é parente, que é de Deus, né, gente? Eu tenho uns endemoniados. É verdade. Eu tenho uns parentes aí que só o sangue do cordeiro. Tem uns abençoados, mas também tem uns endemoniados. É verdade. Amém? Que ninguém esteja me ouvindo, viu? Perdão, parente. Você que está me ouvindo que é parente é uma bênção, viu? E aí pronto, migra. Você está me entendendo? Ou então migra uma moça bonita. E começa... Você está me entendendo, queridos? Que o diabo ele trabalha muito. Ele não dorme, ele é eterno. Aí migra alguém, encosta. E começa. E o diabo nunca coloca alguém para te criticar. Sempre para te elogiar. Levantar a tua bola, ganhar teu coração. Agora, presta atenção no que eu vou falar, fazendo um parênteses aqui. O jeito mais fácil de se migrar um demônio para outra pessoa é através da relação sexual. Por isso que Paulo fala assim, que aquele que se deita com a prostituta, torna-se uma só carne com ela. Por isso que Paulo fala assim, que a mulher santa santifica o marido. Então, se você, crente, é uma mulher santa e seu marido não é, e de repente faz coisa errada, esses demônios não vêm para você, porque Deus santificou o seu matrimônio, santificou a sua vida e você está guardado. Mas se não acontece isto, entendeu? De ser um casamento, um matrimônio, e a mulher ser santa, ou o marido ser santo, no Velho Testamento existiam prostitutos sexuais. Então existiam templos, por isso que Deus manda exterminar aquele povo. Homossexuais que ficavam nos templos mantendo relação com outros homens. Pode pesquisar que está lá na Bíblia. Que eram chamados de prostitutos cultuais, porque é a melhor maneira de passar um espírito de um para o outro. Então, preste atenção. Preste atenção. O que acontece muito aí fora? A mulher santa santifica o marido, a mulher está guardada pelo sangue de Jesus. Mas, muitas vezes, o marido vai lá na prostituta, se deita com ela, entra a pomba gira nele, ele se deita com a mulher,
A pombagira passa para ela, ela vai trair ele. Ah, minha mulher me traiu. Mas quem levou a pombagira para dentro de casa foi ele. Você está me entendendo? Então, essa questão de migrador é muito séria. Muitos jovens vai atrás de uma prostituta. Teve um aqui que tinha uma vida correta. Ele achou que tinha que ter uma experiência sexual e foi atrás de uma prostituta. Isso há muitos anos atrás. Eu não preciso dizer que a vida dele virou uma tragédia. Até hoje, passou 30 anos, ainda o trem está doido. Então, porque passa espírito, amém? Por isso que o matrimônio tem que ser algo santo, o matrimônio, porque os dois é santificado, porque a coisa mais fácil é passar um demônio através de uma relação sexual. Porque através de uma conversa, uma coisa, existe migra alguém para dar um conselho errado, mas a relação sexual cria uma conexão, igual tomada, filho. Botou na tomada, a energia passa, amém? Uma só carne, o que significa? A energia passa automaticamente, não tem que fazer esforço nenhum. Então, fala para a pessoa que está do outro lado, vigia, crente. Aí o que não cortou o gafanhoto migrador, cortou o quê? O devorador. O devorador está lá em Malaquias, né? E se você lê Malaquias inteiro não fala só do dízimo ali. Ali. Um dia eu prego sobre isso, tem várias situações ali. É que a pessoa só pega o último texto. O que o diabo quer é que você viva na miséria. E o devorador, ele vem para deixar a sua vida na miséria. O que ele quer é que você esteja na miséria. Miséria financeira, miséria espiritual, miséria emocional. Tem gente que tem dinheiro, mas não tem paz. Tem gente que tem dinheiro, mas não tem harmonia no lar. Isso é miséria. A gente acha que miséria é só não ter dinheiro para comprar comida. Miséria ela é muito mais amplo. E o devorador ele vem para trazer miséria para a pessoa. Eu conheço ricos que têm uma vida miserável. Que o diabo segura na miséria. Eu tinha um vizinho que era muito rico. Ele tinha capacidade de ir lá no supermercado comprar 2 bifes, um para ele e um para o empregado. Ele falava assim, só de eu sentir o cheiro já está bom. E ele vivia na miséria. E morreu e deixou tudo para uma sobrinha que nem tinha relacionamento com ela. Porque ele não conseguia gastar, sendo rico. Mas tem gente que até gasta dinheiro, mas é miserável no relacionamento, não tem uma boa vida com os filhos, não tem um bom relacionamento dentro de casa, não tem paz. Isso é miséria. E Deus veio para quebrar toda miséria. O diabo, o devorador, vem para devorar sua paz, sua alegria, seu relacionamento, sentar numa mesa. Não tem coisa mais importante do que você ter uma mesa com pessoas que você ama. Sejam parentes ou amigos. Você poder ter pessoas que você ama e sentar numa mesa. Isso daqui é uma mesa. A igreja substitui muitas vezes a família de muita gente. A igreja substitui muitas vezes. Aqui nós temos pai, mãe, irmãos, como diz a Bíblia. E uns são pais para outros, irmãos para outros, nós somos juntos. E não tem preço isso. Relacionamento, amor e comunhão, não tem dinheiro que pague. Amém? Mas o que o diabo quer? Quantas pessoas ricas estão trancadas dentro de casa, que não tem relacionamento, não tem com quem conversar, socado dentro de uma casa, não conversa com ninguém, e o diabo trancou dentro de casa. Isso é miséria. E, por fim, o que não foi o devorador, foi o quê? Destruidor. A Bíblia fala que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Se a gente não abrir os olhos, ele destrói toda a nossa vida. Vamos ficar em pé, que eu já passei do horário.